alguns dias, eu enfrentei uma fase muito doida da minha vida, tá ligado? A quebra das minhas crenças. Isso é muito foda, porque era o que me mantinha vivo, era o meu motivo para continuar, para caminhar. E aí do nada a vida me colocou em um ambiente, em uma situação em que eu pensei, em que eu refleti, eu entendi que tudo que eu acreditava era falso. E eu entendi que, tipo assim, existe a possibilidade de nenhuma crença ser verdadeira e ao mesmo tempo toda crença ser verdadeira, mas eu não vou entrar nesse assunto, até porque é algo que pode afetar outras pessoas. A questão é o seguinte, eu vou compartilhar uma fragilidade minha, né? E nós homens somos ensinados a não compartilhar nossa fragilidade. Exatamente porque as mulheres não gostam de homens frágeis e porque outros homens podem usar essa fragilidade para tentar nos afetar. Mas tanto faz, foda-se. O que acontece? Eu tive essa quebra e eu percebi que tudo que eu acreditava era falso. E era moldado pelos meus traumas, sabe? Eu acreditava que eu tinha que fazer muito pela vida. E eu sempre estava me esforçando ao máximo, sempre. Quando eu ia correr, eu tinha que correr no meu máximo, eu tinha que fazer o meu máximo, e eu não entendia porque eu fazia isso. E na minha cabeça eu fazia isso porque eu estava provando para a vida o meu valor. Ei vida, olha meu valor, olha o quanto eu faço. Me ajuda, me coloca no topo, me dá a fama, tá ligado? E aí do nada a vida, durante uma meditação, a vida me trouxe um insight de que eu estava fazendo isso porque eu mesmo não sabia o meu valor. E o fato de eu entregar o meu máximo sempre era porque eu estava sempre querendo mostrar o meu valor para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor, entende? E aí eu tive essa quebra e eu comecei a questionar então qual é o motivo de eu estar vivendo, mano. E aí isso me gerou muito estresse e a minha mente produziu muito cortisol. E eu passei por uns dias muito pesados, sabe? Internamente. E o que eu queria compartilhar além disso é que eu tava num ambiente muito foda, muito da hora. E consequentemente chegaram pessoas muito da hora também, tá ligado? E tipo assim, eu conheci pessoas incríveis. E caraca, eu queria ter me relacionado mais com elas, tá ligado? Eu queria ter criado laços afetivos, eu queria ter me conectado mais com elas. Mas eu percebi que quando a minha mente produz esses hormônios de estresse, de ansiedade, de às vezes até de depressão, eu não tenho esse controle, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu me lembrei que isso já aconteceu outras vezes e que minhas crenças já foram quebradas outras vezes. Antigamente esse processo ele durava muito mais, me afetava muito mais e eu usava isso pra ferir as pessoas, tá ligado? Porque eu não via e aquilo era eu, sabe, tá ligado? Aquilo era eu naquele momento. Por mais que eu não quisesse, por mais que depois eu ia me arrepender, aquilo era eu era influenciado por aquilo. Pela minha mente jorrando cortisol, jorrando hormônios que me influenciavam a fechar a cara, a não conseguir falar, a não conseguir me comunicar, a não conseguir me aproximar das pessoas, a não conseguir confiar e começar a criar paranoias de que as pessoas não gostam de mim ou me acham desinteressante, tá ligado? E, cara, o que acontece que eu queria falar? Eu tava conversando com uma pessoa e uma pessoa falou bem assim, pô, por que tu não faz isso? Eu falei, pô, eu tenho vergonha de fazer, sabe, uma coisa aleatória, sei lá. E ela falou assim, pô, é só não sentir vergonha. Eu falei, pô, verdade, é só não sentir vergonha. E aí eu tentei fazer essa parada e não consegui, porque eu tinha vergonha. E eu percebi que são muros internos, tá ligado? A gente tem muros internos que nos travam de viver, que nos travam de ser parte, às vezes, de um grupo, de, às vezes, nos aproximar de pessoas e criar laços com ela. E esses muros internos, em algum momento, talvez para os nossos ancestrais, foram importantes para a sobrevivência deles, tá ligado? E a gente foi transmitindo isso. Provavelmente isso foi transmitido, sei lá, pela minha família. A minha família me ensinou a ser assim.
E às vezes nem tem como culpar a família, tá ligado? Porque a gente vive numa época em que a gente é influenciado por tudo à nossa volta. A gente tem a internet, na minha época da minha infância tinha televisão, e querendo ou não, tudo isso molda nossas crenças e quem a gente acha que é, tá ligado? E o que acontece? Fechou o tempo, eu não conseguia me comunicar com as pessoas, e aí eu queria muito, mano. Tinha pessoas incríveis e eu pensei assim, eu via elas próximas e eu falava bem assim, cara, eu quero estar próximo dessas pessoas, eu quero ter esse contato, eu quero ter essa aproximação com elas, eu quero conseguir manter elas, eu quero conseguir fazer amizade com elas. Mas eu não conseguia, sabe? A vida me trouxe esse processo, talvez até para que eu conseguisse enxergar isso. Colocou essas pessoas ali realmente para eu tentar lutar contra a minha sombra e conseguir enxergar ela mais, sabe? Realmente trazer essa sombra pra luz. Mas eu não conseguia, mano. Eu não conseguia lidar com o meu silêncio. Eu não conseguia me libertar de mim mesmo, tá ligado? E esses meus muros me impediam de me aproximar das pessoas, me impediam de iniciar alguma conversa, me impedia de criar uma conexão com elas. E parece que até a sua energia muda quando você tá numa fase como essa, que as pessoas identificam e elas não se aproximam muito de você, tá ligado? Mas o que eu queria comunicar é isso, mano. Que às vezes as nossas crenças, elas são mudadas por traumas, por muitas coisas internas, sabe? E conforme você vai se curando, você vai quebrando crenças e vai entendendo que às vezes nem exista uma, sabe? Que você seja livre para entender e acreditar naquilo que você quiser. E o outro, mano, é que às vezes algumas pessoas nascem desprivilegiadas, eu não sei bem isso. Tô trabalhando, eu tô pensando nisso ainda, porque eu acredito que essas crenças também me tiraram de onde eu estava e conforme eu fui saindo de lugares e chegando a novos patamares de conhecimento, talvez, eu fui também quebrando as crenças e expandindo. E esse processo de tristeza, de uma pequena depressão foi necessária para que eu conseguisse passar para um outro lado de compreensão do que é a vida, do que é o universo. Mas que ao mesmo tempo, muitas dessas coisas, muitos traumas, sabe, algo assim, às vezes me impedem de ser quem eu quero ser, tá ligado? E eu tô compartilhando uma fragilidade, porque eu tenho medo de confiar nas pessoas, porque eu acho que as pessoas vão me ferir. E ao mesmo tempo, às vezes eu queria criar uma conexão com algumas pessoas, eu queria me aproximar mais de algumas pessoas, mas eu ainda tenho muros internos e que eu vejo os muros, mas não é tão fácil assim você derrubar eles. Você às vezes consegue escalar eles e algumas pessoas às vezes conseguem te puxar de lá, sabe? Algumas pessoas que são bem especiais e que parece que sabem que você tá ali, que te veem, sabe? Veem o que tá atrás desse seu muro que você criou, dessa sua, às vezes da sua arrogância, às vezes esse seu silêncio, tá ligado? No caso, o meu silêncio, porque eu sou muito esse cara, que usa o silêncio como uma forma de proteção, sabe? Pra mim e para as outras pessoas. Mas é isso. Eu acho que eu queria compartilhar, eu queria só trazer pra fora, porque eu queria entender melhor o que eu tô pensando. E é isso. Também eu queria dizer que agora foi muito mais fácil pra mim, sabe? Foi muito mais fácil para mim sair desse lugar, foi muito mais fácil para mim encontrar um sentido. Foi muito mais fácil para mim voltar à luz, sabe? Voltar a falar assim, pô, não, eu não vou deixar isso me abalar, eu vou viver, eu vou. E foi mais fácil para mim enxergar as sombras e também não deixar com que ela ferisse as pessoas ao meu redor, tá ligado? Não vou dizer que não me feriu, porque mas eu entendo também que isso serviu para eu ver muito sobre mim, entender como
meus traumas me afetam ainda. E como ainda estou num processo de cura e como ainda tem muita coisa aqui dentro. No geral, eu acho que é isso, tá ligado? Queria compartilhar mesmo, sem uma intenção maior. Fé.